Está aqui um tema fácil no sentido da que humildade, se eu perguntar o que é humildade, mais complexo para transmitir isso aí, tá certo? Em busca da humildade é o tema que nós vamos trabalhar hoje e amanhã. Devemos estar cingidos, envoltos com algo que não depende de moda, nem depende de tamanho, sexo, raça, cor, classe social, quer seja homem ou mulher, exceto que a pessoa seja seguidora de Jesus. E isso aí esse algo chama-se humildade, e cada crente, sem exceção, é ordenado a tê-la. Portanto, o apóstolo Pedro, numa linguagem metafórica, usando o verbo no imperativo, ele ordena da seguinte forma: cingi-vos todos de humildade. 1 Pedro 5:5. Sobre o verbo cingir, Pedro usou um termo grego que significa amarrar alguma coisa sobre si com um laço ou nó. E isso se referia principalmente ao avental de um serviçal. O salmo que o Pablo leu, 131, né, ele perguntou: pastor, vai pregar onde? Então, por isso que ele leu, né? O salmo 131. E é interessante que eu sei o salmo 139, talvez erre alguma palavra e isso não decorei ainda, né? Eu estava ali, rapaz, acho que vou incentivar os irmãos a memorizarem. 3 versículos apenas. Dependendo da circunstância, você vai memorizar exatamente aquilo que tem a ver com o que você está passando. Salmo 139 do seminário, passando por uma circunstância um pouco chata na vida, e o pastor Almir, meu professor lá de teologia, me aconselhou a memorizar esse salmo, salvo engano, memorizar, porque o que eu estava passando, ele passou na época, aliás, ele passou quando era jovem. Então isso aqui eu preciso talvez ser mais humilde, procurar ser humilde para memorizar, porque para ser orgulhoso, mais orgulhoso para memorizar não dá, né? Mas o Salmo 131 tem tudo a ver com humildade, né? E Pedro, então, ordena a todos serem humildes. O Salmo 131 tem tudo a ver com humildade, especialmente servindo de referencial, a fim de que sejamos humildes. Esse Salmo 131, vamos então ler, é o Salmo de Romaria. Ele faz parte da coleção chamada Cânticos de Romagem. Então, Salmo 131. Vamos ler mais uma vez. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas para mim, demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Salmos de Romaria eram salmos cantados pelos peregrinos judeus quando saíam das diversas tribos de Israel e seguiam em peregrinação rumo a Jerusalém, capital do reino, com o intuito de celebrarem as 3 grandes festas de Israel, ou em Israel, ordenadas na lei de Moisés: a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Pelo menos uma vez por ano, todo judeu deveria estar presente numa dessas festas. Dependendo da distância, a jornada durava dias, sendo então bastante cansativa. O que esses peregrinos levavam nas suas jornadas até Jerusalém? Levavam suas famílias, seus pertences, muita bagagem, roupas, acredito que calçados, panelas, comidas, tendas e seus afins, etc. Também levavam animais para serem sacrificados. A viagem era muito arriscada, dependendo do percurso, porque eles enfrentavam diversos perigos.
perigos de serem assaltados. Os ladrões ou quadrilhas se preparavam nestes períodos de festas aí, judaicas, para fazerem arrastões por onde os peregrinos passavam. Por exemplo, você ali, olhando a parábola do bom samaritano, diz: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. No verbo descer está implícita aí uma ladeira sinuosa, traiçoeira e cheia de rochas que descia cerca de 1000 metros em 27 quilômetros. Era um trecho de estrada conhecido por ser assolada ou assolado por ladrões e perigos. Havia o perigo de serem atacados por animais selvagens, como por exemplo leões, ursos. Havia o perigo de acidentes ao passarem por caminhos íngremes e montanhosos. Dependendo de onde vinha o peregrino, ele teria que atravessar uma cordilheira mais ao norte de Jerusalém, onde o caminho era pedregoso, susceptível ao deslizamento de pedras. Os acidentes poderiam ser muito sofríveis ou até mesmo fatais, caso o peregrino resvalasse os seus pés nos caminhos íngremes e montanhosos. Havia o perigo para a saúde do peregrino. Dependendo da época do ano, o sol era muito escaldante e as noites bastante frias. E essas mudanças de temperaturas extremas poderiam prejudicar a saúde dos peregrinos. O salmo para as peregrinações, o 131, é atribuído ao rei Davi. O rei Davi escreveu vários salmos. Ele era pastor de ovelhas, judeu, da tribo de Judá, o qual Deus o tirou por detrás dos rebanhos e o colocou no trono de Israel. Davi foi o segundo rei de Israel e de todos o mais conhecido. Ele ficou muito conhecido por causa do seu adultério com Batseba e o seu combate vitorioso contra um gigante. Também ficou muito marcado na história e por vários séculos depois da sua morte por causa da linhagem messiânica. É tanto que Jesus foi chamado de quê? Filho de Davi. Lembra do cego de Jericó? Porque Jesus era um descendente direto do rei Davi, cumprindo assim uma profecia do Antigo Testamento, a qual disse que o Messias viria da linhagem davídica. Davi foi um homem de guerra, porém muito temente ao Senhor. Apesar de suas falhas e pecados, Davi ainda hoje é muito conhecido ou reconhecido com a mais tremenda marca na sua biografia: o homem com o coração segundo o quê? Pronto, Deus. Warren Wiersbe diz o seguinte sobre Davi: se havia alguém em Israel com motivos de sobra para se orgulhar, era Davi. Oitavo filho de um cidadão comum, Davi começou trabalhando como simples pastor de ovelhas e, no entanto, se tornou o maior rei de Israel. Soldado corajoso, general e tático talentoso e servo sincero de Deus. Foi Davi quem derrotou os inimigos de Israel, expandiu as fronteiras de sua terra e ajuntou a riqueza que Salomão usou para construir o templo. Escreveu quase metade dos salmos e, apesar de como um de nós ser culpado de desobedecer ao Senhor, sempre se arrependeu e buscou perdão misericordioso de Deus. Foi Davi, ou foi por amor a Davi que Deus o manteve, ou que o Senhor manteve acesa sua lâmpada em Jerusalém durante os anos de decadência em Judá? E foi pela linhagem de Davi que Jesus veio ao mundo, com exceção de algumas ocasiões em que cedeu a seus desejos egoístas. Davi andou com o Senhor, mantendo sempre um espírito humilde. E ele conclui, olhando para o Salmo 131, dizendo: neste salmo curto, fala dos elementos essenciais
de uma vida que glorifica a Deus e que realiza sua obra aqui na terra. Geralmente os salmos foram escritos durante alguma situação. Foi algum período circunstancial que originou o Salmo 131, o seu enfoque principal, a maneira como o Salmo foi escrito. Por isso os estudiosos se perguntam, em qual ocasião, em qual circunstância Davi escreveu esse Salmo? Que circunstância levou Davi a escrever o Salmo 131? O Salmo aparenta vir de uma pessoa simples, apesar de ter sido composto por alguém que ocupou o mais alto cargo político de Israel e que se tornou notável, célebre por seus feitos memoráveis. Esse salmo parece ter vindo de alguém modesto, satisfeito com sua posição inferior e sem qualquer destaque. Por isso os comentaristas atribuem a composição deste salmo ao período em que Davi não era rei ainda de Israel. Nesse período, ele era servo do rei Saul e foi acusado pelos seus súditos, os súditos do rei, e também pelo próprio rei, no sentido de que Davi andava ambicionando a realeza, estando com intenções assassinas em relação ao rei, para assim poder usurpar e ocupar o trono de Israel. A despeito dessas acusações feitas a Davi, houve uma época em que Deus deixou muito claro que Davi seria rei exatamente de Israel. Nesse tempo, quem reinava era Saul, o qual começou a olhar para Davi como seu rival, ou talvez como seu arqui-inimigo, como aquele que queria usurpar o trono ali de Israel. E isso então contribuiu para que o ódio de Saul se potencializasse e, consequentemente, articulasse por diversas vezes o assassinato de Davi. Então, provavelmente, foi nesse ambiente contextual que Davi escreveu o Salmo 131, onde ele diz assim, que o seu coração não buscava coisas extraordinárias para si mesmo, como, por exemplo, reinar em Israel. Também diz que o seu olhar não era soberbo e nem altivo. E ele vai dizer, pelo contrário, eu fiz sossegar minha alma, logicamente confiante em Deus, como uma criança sossega ou sossegada nos braços de sua mãe. Portanto, ele não andava procurando as coisas que alegaram, porque para ele, o próprio Davi, Deus era bastante, Deus era suficiente. E aí ele termina dizendo aos seus compatriotas para colocarem a sua confiança tão somente no Senhor, desde agora e para todo sempre, porque só assim refrearemos a nossa alma, nos mantendo na esfera da humildade. Aí o tema, pronto, inibindo paixões e ambições para o nosso próprio engrandecimento. Embora seja dirigida a Deus o salmo, aqui nós não vemos uma oração, digamos assim, convencional, uma oração de praxe. Por exemplo, aqui você não vê engrandecimento ao nome do Senhor. Você não vê aqui pedido de perdão, nem agradecimento. Não há confissões nesse salmo. Davi faz apenas uma declaração, testemunha para Deus e exorta Israel a esperar pelo Senhor. Então esse salmo pode denotar uma prestação de conta, uma declaração de si mesmo a Deus, relacionada a uma determinada experiência na qual Davi chegou à conclusão de que confiar no Senhor é a melhor coisa contra o orgulho e a ambição que impacienta. Por esse motivo, o salmo estimula os judeus a exercerem fé que espera no Senhor. Direto ou indiretamente, nós temos que dar satisfação dos nossos atos às pessoas. Por exemplo, pensando nisso, eu pensei no Estatuto da Igreja. O nosso Estatuto diz que a gente tem que zelar pelo patrimônio espiritual da igreja. E quando eu estou lá com a pessoa que irá tornar-se membro da igreja, então eu digo, onde você estiver, está levando o nome da igreja. Em outras palavras, cuidado. De certa forma, você
presta contas à igreja, né? De modo direto ou indireto. Você leva o nome da igreja. Há uma certa satisfação em relação à igreja. Então, direto ou indiretamente, temos que dar satisfação dos nossos atos das pessoas, àqueles que nos rodeiam, à igreja, mas acima de tudo temos que dar contas e prestar satisfação do nosso coração diante de Deus, porque ninguém conhece nossa alma melhor do que o próprio Deus. Senhor, tu me sondas e pronto, me conheces. Salmo 139. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces todas. Ele é quem sonda o nosso mais íntimo do coração. Então, quando nos colocamos diante de Deus e o buscamos para conhecê-lo melhor, aí sim nós vamos ter um conhecimento mais apurado sobre nós mesmos e nos avaliaremos com mais propriedade. João Calvino, eu acho nas suas Institutas, é uma coletânea aí, ele expôs a seguinte ideia: quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece. Por conseguinte, é diante da palavra de Deus que aprendemos a nosso respeito. Melhor dizendo, é diante da palavra de Deus que aprendemos a respeito de Deus. E aí o nosso coração vai se manifestar e as nossas intenções ficarão mais claras. É diante, então, do conhecimento de Deus que conhecemos o nosso coração, para detectarmos como estamos na esfera do orgulho, para detectarmos como estamos no sentido de ego insuflado, e se somos pessoas autocentralizadas e se o nosso foco está em sermos humildes. A grande vantagem do aprendizado constante da palavra é que nós aprendemos a nos conhecer e admitir quem realmente nós somos. Lembra de Isaías, quando os serafins disseram assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos? E aí ele olha para si, para o seu coração e diz: ai de mim, estou o quê? Perdido. Mas ele precisou ouvir isso a respeito do conhecimento de Deus. Veja o que é interessante sobre o Salmo 131. Isso depois da reforma. Depois da reforma, os salmos eram cantados. Mas muita gente achava que o Salmo 131 não deveria ser cantado, porque é um salmo muito ousado. Olha o que o salmo diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Agora, você tem coragem de cantar isso para o Senhor? Ou dizer: Senhor, essa aí é a verdade do meu coração. Não é soberbo, o meu olhar não é altivo, não ando à procura de coisas extraordinárias, grandiosas demais para mim. Muitos depois da reforma achavam que cantar o que disse Davi seria hipocrisia e uma falsa humildade. Contudo, foi dada então a resposta para isso. Disseram assim: rapaz, os salmos foram escritos para nos ensinar, para nos instruir. E assim nós podemos cantar um salmo como esse, ler em conjunto, como expressão do que está na nossa alma, porque eles foram feitos para nos ensinar, e devemos cantar de maneira para que a gente tente alcançar o ideal, né? Não que isso esteja em nós, ou que expresse nós, mas a gente canta em busca desse ideal. Então acho que foi mais ou menos essa ideia aí. Nós não vamos dizer: Senhor, meu coração não é soberbo, não é altivo o meu olhar. Mas como foi feito para nos ensinar, vamos cantar. É esse alvo que devemos alcançar, o alvo da humildade, um coração não soberbo. Então assim vamos cantar o salmo. Enfim, esse salmo então expressa uma avaliação das intenções do coração diante de Deus. E deveria ser cantado pelos peregrinos à medida em que caminhavam para as festas judaicas, sendo estimulados, cantando este salmo, a não serem orgulhosos, a saberem refrear
a sua alma e depositarem a sua fé tão somente em quem? Pronto, no Senhor. Esse salmo aqui está dividido em 3 estrofes. Davi declara então na primeira, versículo 1, ter um coração humilde. Segunda estrofe, versículo 2, ele declara que condicionou a sua alma, ele aquietou a sua alma. E na terceira, versículo 3, Davi exorta seu povo a confiar no Senhor. Qual deve então ser a nossa atitude em busca da humildade, olhando para esse salmo, para o que disse então Davi? Qual deve ser a nossa atitude em busca da humildade? Renegarmos o espírito de grandeza. Senhor, não é soberbo o meu olhar. Senhor, não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Então esse é um salmo bastante sério, porque Davi vai dizer para Deus que tem um coração o quê? Humilde. Dizer para alguém que tem um coração humilde é uma coisa, mas dizer para Deus é algo muito diferente. Mas Davi falou isso. Davi então abre o salmo dizendo que não tem um coração soberbo. Senhor, não é soberbo o meu coração. Coração na Bíblia, entre outros significados, carrega a ideia de personalidade, vida interior, caráter em geral, nesse sentido, essa ideia 250 vezes. Também emite estados emotivos de consciência 166 vezes, como alegria, tristeza, ansiedade, temor. Também tem a ver com atividades intelectuais, e aí tem a atenção, reflexão, memória, entendimento, volição ou propósito, muitas vezes, e tem tudo a ver com a mente. Salomão disse, apliquei o coração a conhecer a sabedoria, apliquei o coração à mente. Vai ter exercícios intelectuais aí, né? Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. Ele vai exercitar aí o seu raciocínio, vai fazer uso de sua mente, para assim conhecer a sabedoria e saber o que é loucura e estultícia. E aí tem a ver com o coração. Lembra lá, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Conclusão, então, sobre a palavra coração na Bíblia. Ela representa o ser humano com os seus atributos intelectuais, psicológicos, mentais, volitivos, bem como caráter, personalidade, enfim, o homem interior. Se Davi escreveu este salmo antes de ser rei, quando foi acusado sobre o desejo de ambicionar o trono, então este salmo faz todo sentido. Seria como se estivesse assim dizendo, Senhor, não é soberbo meu coração, eu não quero ser rei, não estou querendo glória, eu não luto por status e reconhecimento, eu não quero ser o primeiro e nem o maior em Israel. Desse modo, então, Davi quis expressar que nunca foi soberbo com respeito a esta questão. Lembremos que Davi também pode ter escrito o salmo depois de assumir o reinado. Em seguida, de modo indireto, Davi continua testemunhando a humildade do seu coração, referindo-se agora ao seu olhar. E ele diz, Senhor, nem é altivo o meu o quê? Olhar. Os olhos são as janelas da alma. O olhar pode refletir exatamente a condição do coração. Davi então não invejava, olhando para os que tinham uma posição mais elevada que a dele, aos que tinham fama, riqueza. Ele não ficava complexado ao fazer comparações. Davi não era maldizente por se achar em condições inferiores em relação aos outros de sua época. Agora, se Davi se colocasse acima dos demais em vários aspectos, ou se Davi já estava acima dos seus contemporâneos, quando assumiu então o reinado, Davi não olhava para os outros com um olhar de desprezo,
por vê-los num patamar abaixo. Pelo contrário, Davi se nivelava em relação aos demais. Ele não veria a si mesmo como o melhor e o maior. Como diz o ditado popular, Davi não andava por cima do salto. Já viu essa? Muito bem. Ao citar o seu olhar, Davi então aponta sua atitude externa. Reflexo de onde? Do coração. Nesse caso aqui, o autor não se comportava como uma pessoa arrogante, porque seu coração, o cerne do seu ser, não era soberbo. O que pensamos ou fazemos, para onde fixamos nosso olhar e como olhamos, reflete a sede do que somos, o coração. O que uma pessoa é por dentro, ela dará provas no campo exterior, externo. Lembra de Mateus 12:3? A boca fala do quê? Está cheio o coração. Com os nossos olhos isto não é diferente. Nossos olhos estão intimamente conectados com o nosso coração. Mateus 5:27-28. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. E aí está entrando também as intenções internas. A pergunta é, para onde temos olhado e como olhamos? Como temos nos vistos? Como é que você se vê? Se o meu coração é orgulhoso, meu olhar também é orgulhoso. Se o meu coração for humilde, o meu olhar será o quê? Humilde. Davi então tinha um coração humilde, porque seu olhar não estava pautado em cima de grandeza, como se isso fosse um fim em si. Se Davi diz assim, espera Israel no Senhor, está indo bem além. E lembra que o alvo final da vida cristã é o quê? A glória, pronto, de Deus. Tudo que fizermos na vida cristã, ou como nos comportamos, ou como pensamos em que pensamos, devemos visar o quê? Pronto, a glória de Deus. Aí é o fim. Depois da sua humildade, Davi diz assim, não ando à procura de grandes coisas. Versículo 1. Em termos de aspirações do seu coração, Davi não queria se envolver com coisas grandiosas para ele, ou seja, coisas que talvez ele percebia que estavam acima da sua capacidade e que nem foi preparado para elas. Estou dizendo talvez aqui. Davi se contentava com aquilo que o Senhor lhe deu. Não vivia procurando ser mais, ter mais e sempre alcançar mais numa busca sem fim. Nesse salmo ele expressa que está implícito que ele era um homem o quê? Satisfeito. O que é satisfação? Satisfação é aceitar o que somos. É aceitar o que temos. E é aceitar o que Deus quer para nós. Isso é o quê? Satisfação. Que tem sinônimo aqui de contentamento. Davi era um homem que tinha então contentamento, que por sinal, isso é aprendido. Ninguém nasce contente, ninguém nasce satisfeito. É algo que é aprendido, porque nós nascemos tendenciosos ao inconformismo por causa da semente do pecado. Em seguida, Davi então, no versículo 1d, ele diz assim, que nem anda procurando coisas maravilhosas demais para mim. Tem um pastor, tem um dos grandes pregadores e também é escritor, ele disse o seguinte, tem gente que acha que nem tem nada maravilhoso demais para ele, ou achar que pode tudo, é capaz de tudo, tem uma opinião para tudo, sabe tudo, já leu sobre tudo, conhece tudo.
é aquela pessoa que sempre tem que estar por cima. E se Davi escreveu o Salmo quando era pastor de ovelha, era como se ele dissesse o seguinte, com essas palavras aí: não anda à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Era como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu não vivo procurando coisas que para mim são maravilhosas demais. Eu estou satisfeito em lidar com ovelhas. Eu estou satisfeito com a vida de um ovelheiro. Não estou em busca do trono. Isso seria extraordinário, superior, demais para mim. E se Davi já era rei quando escreveu o Salmo e proferiu as palavras do versículo 1, o Salmo fica ainda mais interessante. Sabe por quê? Porque, humanamente falando, Davi tinha tudo para si, o quê? Orgulhar. Se envaidecer. E dizer assim: as grandes coisas que me faziam andar à procura, excelentes demais para mim, eu consegui. Não sosseguei a minha alma, não aquietei a alma enquanto não as conquistei. Deixa eu me dar uma dica aqui bem prática. Se um dia, numa eleição aqui na igreja para a diretoria, está chegando talvez, né? Você tiver a certeza que alguém irá ficar chateado, porque se não for eleito, de antemão eu te digo, nem vote nele ou nela, porque parece que está procurando na cabeça: isso é excelente demais, isso aí é muito grande, isso aí me dá status. O humilde de verdade não procura reconhecimento, ele não fica em busca de status, coisas para o enaltecer. Porém, quando ele é agraciado, indicado e colocado numa posição de honra, ele pode até ficar surpreso. Por exemplo, pensando assim: ué, eu nem sou digno disso? Como é que eu fui alçado a essa posição? O Warren Wiersbe, ele diz algo interessante aqui. Ele diz assim: um conceito excessivamente elevado de nós encobre a inadequação, e as ambições arrogantes podem impressionar algumas pessoas, mas terminam em fracasso vergonhoso. A pessoa que anda com soberba e altivez é como se estivesse cavando uma cova para cair nela mesma. E a Bíblia dá a entender isso. Provérbios 16, 18, o que que diz? Provérbios 16 e 18. A soberba precede o quê? A ruína. E a altivez do espírito, a queda. Precede o quê? A queda. Se a soberba precede a ruína, a humildade precede o quê? A honra, né? Precede a honra. Portanto, como Davi, busquemos a humildade para não termos um espírito de grandeza. E que isso seja refletido através do nosso olhar, pelo fato de não termos um coração o quê? Altivo. Também que essa humildade seja vista nos nossos anseios, por não estarmos correndo em busca de coisas grandiosas demais, por nos faltar contentamento, e assim queremos estar acima dos demais. O conselho que incentiva a gente a andar com um espírito altivo, então um conselho bíblico que nos ajuda a não andarmos com um espírito altivo, está lá em Filipenses 2, 2, 3. Paulo diz assim, que devemos considerar os outros como superiores a nós mesmos. Filipenses 2, 2, 3. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. O líder olhar para os liderados e dizer, considerar, isso é superior a mim. É o esposo olhar para a esposa, não estou pensando em hierarquia, a nível de consideração. Deu para entender isso? Isso é superior a mim.
Porque se nós exercermos isso, aí nós vamos amar mais os outros, vamos respeitá-los mais, entendeu? Então, é considerar. Em alguns aspectos, a pessoa não é superior a você. Lógico, em alguns aspectos. Mas Paulo diz, considerai os outros como superiores a si mesmo. Lá na igreja de Filipos, a gente vai ver amanhã o exemplo de Jesus na humildade. Estava tendo intrigas, conflitos. Parece que a igreja estava dividida em dois partidos. E onde há contenda, conflito, desunião, tem às vezes a inveja, egoísmo, está lá, orgulho. Aí Paulo disse assim, considerem os outros como superiores. Qual deve ser então a nossa atitude em busca da humildade? Refrearmos o nosso quê? Coração. Salmo 131, 2. Pelo contrário, Senhor, eu não tenho um coração soberbo, não tenho um olhar altivo. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Primeiro Davi disse que não tinha um coração orgulhoso. Mas agora ele vai descrever o estado do seu coração ou da sua alma. Ele dirá que condicionou o seu coração. Então Davi não se mostra como alguém ou um líder cheio de direitos, que pode viver e agir conforme tudo desejar, de acordo com o seu bel prazer, conforme os seus impulsos ambiciosos, aspirando coisas grandiosas e extraordinárias na sua soberba e altivez. Ao contrário disso, ele diz assim, Senhor, eu tranquilizei a minha alma, eu a deixei sossegada, a minha alma, eu fiz calar, tão sossegada como uma criança, após de estar satisfeita, antes com fome, e foi saciada com o leite materno, e se aquietou nos braços da mãe, se acomodou quieta. Assim, Senhor, é a minha alma para contigo. Então, os desejos, a mente, a vontade de Davi foram serenados, aquietados, assim como uma criança faminta, que foi saciada e agora está calma e quieta nos braços da mãe. Ao invés de ele atender aos apelos das paixões do coração, das paixões desassossegadas por grandeza, por glória, Davi acalmou o seu coração e descansou no Senhor, por acreditar que no Senhor ele estava o quê? Seguro. Ele diz assim, é a minha alma para contigo. Isso é domínio próprio, que anda junto com contentamento, e os quais os dois estão ligados à humildade. São características que não são inatas nos seres humanos como nós. São características aprendidas que exigem a participação humana e a interferência sobrenatural do Espírito Santo. Na nossa concepção, a tendência à falta de domínio próprio, a tendência ao descontrole, ao desassossego, à ambição insaciável e ao agir pelos impulsos e paixões nos é repassada na concepção. Tudo isso. Por exemplo, o Salmo 51, 5, Davi diz, eu acho que Davi, eu nasci na iniquidade e em pecado, pronto, me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos tendenciosos para o mal, tendenciosos a sermos orgulhosos, inquietos, descontentes, insaciáveis. Se Davi era humilde, não era sem esforço, aqui diz Thomas Tronco. Sua natureza carnal o chamava não apenas a ser arrogante, mas a agir como tal. Se isso ocorre em uma situação em que há uma perseguição injusta, a tentação é agir com vingança, lançando mão dos mesmos expedientes, artifícios traiçoeiros que lhe estavam sendo apontados.
Mas Davi não sucumbiu a esse chamado, ao qual ele moderou para que não crescesse e calou para que não o convencesse. Essa é a descrição do domínio próprio, ou seja, não atender aos impulsos da carne, mas sim aos parâmetros da justiça e à palavra de Deus. Certamente, na dependência de Deus, Davi dominava o quê? Os seus impulsos altivos e buscava viver satisfeito na situação que Deus o colocou. Isto é o quê? Humildade. Humildade estimula contentamento e domínio próprio. Os orgulhosos são insatisfeitos e invejosos. Se em mim não há domínio próprio, também não há o quê? Contentamento e vice-versa. Por inferência, ser descontente na vida é o mesmo que ser descontente com quem? Com Deus. Por que é que ser descontente na vida implica em ser descontente com Deus? É porque Deus planejou o melhor para nós. Deu as orientações na sua palavra para discernirmos o melhor de Deus. O melhor de Deus. Todavia, preferimos agir conforme nossa cabeça, conforme nossos desejos e ambições e de acordo com os nossos impulsos. Ser descontente é o mesmo que desconfiar de quem? De Deus. Porque não confiamos no que Ele diz, no que Ele quer e no que Ele traçou para nós. Isso é o quê? Orgulho. Visto que temos então uma tendência pecaminosa para o orgulho e a insatisfação, então busquemos o Espírito Santo para sermos controlados por Ele. Até porque domínio próprio faz parte de quê? Do fruto do Espírito. Essa busca pelo controle do Espírito Santo depende do recurso da oração, do aprendizado da palavra, da disciplina devocional, a fim de vivermos a humildade refletida no domínio próprio e no contentamento. Qual deve ser então a nossa atitude em busca da humildade? Esperarmos no Senhor. Espera, ó Israel, pelo Senhor, desde agora e para sempre. Esperar transmite a ideia de esperança, ou seja, ponha a sua esperança no Senhor. Tenha esperança no Senhor, ó Israel. A base da esperança está em quem Deus é. Ele é o Deus da aliança, Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus todo-poderoso, é o Deus que sabe todas as coisas por ser onisciente, é o Deus misericordioso, é o bom Deus, é o Deus Salvador que nos conhece, que nos sustenta, que nos ama, que não muda e tem prazer de nos ajudar. Se Davi esperasse num Deus que não conhecesse, isso traria suspeitas, questionamentos. Todavia, o Deus da esperança de Davi é o Deus do qual a Bíblia instrui a pormos a nossa confiança nele, aguardarmos nele, descansarmos nele, confiarmos nele. Salmo 71, 5. Olha lá, Salmo 71, 5. Pois tu és a minha o quê? Esperança. Espera, ó Israel, no Senhor. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. A minha o quê? Confiança. Desde quando? A minha mocidade. Desde muito cedo, né? Salmo 37, 3 e depois 7. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agora lá, 7. Descansa no Senhor e espera, pronto, nele. E quanto à falta de esperança, concernente à falta de esperança na pessoa do Senhor. Bem, como não há neutralidade nessa questão, a falta de esperança na pessoa do Senhor faz que depositemos a nossa esperança em nossos recursos,
no que os outros dizem, no que a mídia diz, no que a sociedade prega, no que diz os professores do colégio, da faculdade, no que diz determinados profissionais na área de saúde, e enfim, e nisso tudo, no centro está o quê? O homem. Porque há muito humanismo nesses conselhos, no que prega, então, a sociedade, a mídia e alguns profissionais na área de saúde, etc. O Salmo 20, versículos 7 e 8, diz assim, ó, alguns confiam em carro e outros em cavalo. Estou pensando em recursos. Se a esperança não está no Senhor, o homem vai buscar recursos noutras fontes. E aqui o Salmo 27, 8 diz assim, alguns confiam em carro e outros em cavalos. Lembra lá? Cavalos era o carro da época, né? E era o tanque de guerra na época. Sem cavalo numa guerra era fatal, né? E aqui diz assim, alguns confiam em carro e outros em cavalo. Carro aqui, mas pensando naqueles carros puxados por animais, né? Mas nós confiamos o quê? Em quem? No nome do Senhor nosso Deus. Agora veja lá, eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Por quê? Porque confiamos no nome de quem? Na pessoa do Senhor. E qual é o problema então com a esperança mal direcionada? Você sabe qual é o problema? É que a esperança mal direcionada, ela promove mais orgulho. Ou então produz desânimo e frustração. Por exemplo, pensando em orgulho, eu consegui este cargo, eu consegui este diploma, eu consegui ser o melhor em termos de status, dinheiro, reconhecimento, valorização por parte dos outros. Mas ao contrário nisso, porque também a esperança mal direcionada, ela produz desânimo e frustração. Poxa vida, eu não consegui, eu não consigo ter, eu não fui o que eu quis ser. Aí entra desânimo, frustração, para alguns depressão e até suicídio. Esperança mal direcionada. Quero então concluir que esperando o Senhor, por confiar em quem Ele é, e por isso crê e vive o que Ele diz. Assim a pessoa é o quê? Bem-aventurada. Bem-aventurada. É uma pessoa feliz. Salmo 146, 5, 6. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Bem-aventurado. Feliz. Cuja esperança está em quem? Pronto. No Senhor. Concluo então com essas últimas palavras dizendo o seguinte: a plena satisfação em Deus por ter esperança nele é o remédio mais eficaz contra a soberba, contra o desprezo arrogante em relação aos outros, contra a busca da própria glória, ou a busca por glória, e é o melhor remédio contra a inquietação, o descontentamento e o desânimo por não ter conseguido. Quando aquele que está satisfeito no Senhor alcança os seus objetivos, tem progressão, tem um status mais elevado, ou mesmo algo material de maior valor ou grandeza, ele pensa o seguinte: mas no final das contas, não fui eu quem consegui, não fui eu, mas a graça de Deus comigo. Lembra do apóstolo Paulo, lá em Coríntios 15, 10, primeiro ele diz assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes eu trabalhei muito mais do que eles. Eles quem? Os apóstolos. Nenhum apóstolo fundou a igreja. Paulo fundou várias. Paulo ganhou muitas almas para Cristo. Paulo percorreu milhares de quilômetros, muito mais que os apóstolos. Mas ele diz assim: eu fiz isso, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Mas olha como ele termina aqui:
Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Quero ler o último versículo, 1 Coríntios 4:7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Eu quero levar isso então para a pessoa de Deus. Quero levar isso aqui. Estou nem pensando aqui no contexto. Pergunta é, quem é que te faz, no final das contas, sobressair? Quem é? Quem é? O Senhor. O que é que tens tu que não tenhas recebido? Se você tem, recebeu de quem? Do Senhor. E se o recebeste, aí que isso não seja, né, a nossa história. Por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Irmãos, que Deus nos abençoe e que Ele tenha misericórdia e compaixão de nós, porque a nossa tendência é sermos orgulhosos, insatisfeitos, reclamões, descontentes. Que o Senhor nos agracie a confiarmos somente nele e termos plena satisfação nele, porque plena satisfação no Senhor quer dizer que nós esperamos nele, que ele é suficiente e é bastante para nós. E estamos satisfeitos com o que somos, o que temos e satisfeitos estamos no lugar que ele nos colocou. Que Deus nos abençoe.